Sua saúde merece esse cuidado. Está no ar pela Rádio Consciência FM, o programa Saúde de Ouro com Paula Veloso. Da Rádio Consciência, eu sou a Paula Veloso. A gente começa hoje mais um programa Saúde de Ouro. Hoje eu tô com a doutora Nayara. A doutora Nayara, ela é geriatra e ela é uma excelente profissional, por isso que eu convidei ela para falar um pouco pra gente. A gente vai falar de alguns temas que são bem comuns no nosso dia a dia e eu gostaria de dar boas-vindas para Nayara. Boas-vindas! Ei, Paula, tudo jóia? Obrigada pelo convite. Ô, gente, mais uma vez, eu peço desculpas por algum problema de áudio, algum problema de internet, porque a gente está fazendo os programas via ligação de vídeo. Então, às vezes, pode ficar um pouquinho falhado, porque nessa pandemia, né, a gente está completamente isolado, não está tendo como encontrar para fazer a entrevista pessoalmente. Embora eu gostaria muito que essa entrevista estivesse sendo pessoalmente. Ô, gente, nós vamos falar hoje de alguns temas muito comuns que algumas pessoas, eu vejo assim, na minha família mesmo, as pessoas têm alguns problemas com esses temas. Mas eu gostaria de falar de um que não tem como a gente não tocar nesse assunto, mais uma vez, assim como nos outros programas, é o Covid. Só que o Covid, ele tem afetado muito os idosos. Os jovens, né, a gente vê que eles têm falado muito sobre saúde mental, sobre, eu preciso de sair, eu preciso de fazer uma atividade física, mas os idosos, eles já estavam em isolamento antes do Covid. E muitas vezes eles tinham
os únicos momentos que eles tinham ali para poder não é nem aglomerar, mas para poder interagir com a família e tudo mais, não estão tendo mais, porque os familiares não podem visitá-los. Então, doutora Nayara, conta pra gente, como é que está sendo essa repercussão do Covid no seu consultório? Sim, então, primeiramente, é de suma importância a gente lembrar de falar sobre as características do idoso e a Covid-19. A gente já sabe, não é surpresa para ninguém, que o idoso é a população que mais falece de Covid-19. A gente pode já considerar nas estatísticas 2/3 dos que morrem são da população idosa. E desses, a maioria homem. Então, a gente vai ter muito mais idosa viúva a partir de agora. Então, a gente pensa que é uma doença realmente que tem uma disseminação muito rápida. Ela nem tem uma mortalidade tão alta, mas ela dissemina muito rápido e ela acaba acometendo grande parte dos idosos que acabam falecendo por Covid-19. E o que aconteceu nesses últimos, nem poucos meses não, né? A gente já tem aí 1 ano de pandemia, é que o idoso, se a gente considerar a vida social do idoso, é o que o idoso tem de mais precioso quando ele vai envelhecendo. Então, o contato com os familiares, o contato com os amigos da época do serviço, o idoso não trabalha mais, então o que o idoso tem para se divertir é o contato social. E a Covid-19, assim, dilacerou esse contato social do idoso. E o que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão social é que nem sempre o idoso é tão atento ou tem tantas condições de meios por redes sociais para conseguir continuar interagindo. Então, se a gente considerar a gente hoje em dia jovens, a gente, além do WhatsApp, que é a nossa vida, né, o WhatsApp o tempo inteiro, tem o Instagram, a gente conversa por vídeo pelo WhatsApp, pelo Zoom, por vários meios de comunicação. O idoso nem sempre ele consegue tanta facilidade nesse meio social, apesar disso estar mudando, né? O idoso ele é muito mais ativo, ele tem celular, ele tem WhatsApp, mas ele não tem a maioria não tem tanta destreza, né, Paulinho? Então, ele realmente é o paciente que mais sofreu com a Covid-19. Não só pensando nas mortes, que realmente foram muito grandes, mas pensando em todo o impacto que ele teve, social, psicológico e até mesmo físico, né? Parando de fazer suas atividades físicas que eles faziam antes da pandemia. Então, se a gente for olhar a esfera do impacto da Covid-19 no idoso, a gente poderia listar aí inúmeras. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Exato. Alguma das coisas que a gente deve fazer é orientar corretamente o idoso, desmistificar as fake news, que é o que a gente mais tem hoje em dia no WhatsApp, o que gera medo, o que gera insegurança, o que gera, inclusive, falsas notícias de eu acho que não deve ser tão grave assim, eu posso sim sair sem máscara, porque a fake news faz isso com as pessoas. Eu acho que além disso é mais grave, né? Essa questão. Exatamente. E eles acreditam, nessas fake news, o que não traz benefício nenhum, a gente sabe, muito pelo contrário, traz mais intrigas entre as famílias, né? Que é o que a gente tem visto. Em relação à orientação, limitar o noticiário desse paciente idoso. Se ele tem ficado realmente em casa, a maior parte desse tempo da Covid-19, a televisão hoje em dia não se fala em outra coisa realmente, porque é o que a gente está vivenciando. Não vou entrar nesse meio da parte de noticiário sobre a Covid-19, mas se o idoso assistir tudo que tem passado sobre o noticiário, isso vai gerar cada vez mais medo e cada vez mais pânico nessa população. Então, uma das orientações é limitar o noticiário. A terceira, que eu gosto muito de falar, sobre estruturar a rotina desse idoso, ele ter o que fazer, apesar de não poder sair de casa. Então, tem vários profissionais da saúde que têm feito atividade física com esse idoso, apesar do distanciamento, por vídeo. Eu falo que os netos e os filhos têm que ajudar nesse momento, para eles conseguirem manter-se ativos, fazer atividade física, caminhada dentro de casa. Tem exercício simples, sabe, Paulinho, que consegue melhorar a força muscular do quadríceps, que dá para ser feito em casa, inclusive. Então, limitar o noticiário, uma rotina mais estruturada desse paciente idoso e tentar o tratamento das doenças crônicas também nesse período.
Então, a gente tem a telemedicina que tem funcionado. No meu consultório de geriatria, eu não consegui adaptar a telemedicina. Então, eu faço atendimentos domiciliares para o paciente que não vai ao consultório. Porque, apesar da Covid, a gente não pode deixar que esse paciente continue tratando, tomando seus remédios, reavaliando seus exames, né? Com certeza. E ainda que você falou, eu achei muito interessante, porque muitas vezes esse idoso por mais que ele iria só na padaria, né? E alguns nem saíam de casa muito mesmo. Só que o fato de não poder sair e de não poder receber visita, isso tem dificultado bastante, né? Exatamente. Se a gente pensar, quando a gente envelhecer e a gente estiver aposentado, o que a gente mais tem de precioso é a nossa liberdade. É poder acordar na hora que quiser, sair de casa na hora que quiser. E o idoso tem essa autonomia que foi tirado dele, né? A família cobra o tempo inteiro. Vou, não sai de casa, vou, não vai na padaria. E aí muitos dos meus pacientes falam assim, mas nem a padaria que eu ia para comprar o meu jornal e comprar o meu pão de sal, eu não posso ir mais. Então é muito triste, realmente. Com certeza. E aí a gente entra num tema que também, assim, fora da Covid, né, é a questão da independência do idoso, né? Que a gente acaba privando ele ainda mais dessa independência, porque ele não pode fazer mais nada sozinho. Até para ir na padaria, pode deixar que eu vou. Porque muitas vezes a gente limitava ele a algumas funções, né? Que agora nem isso ele não pode mais fazer. E eu sei que eu sigo você lá no seu perfil do Instagram e eu acho muito interessante que você fala da infantilização do idoso. E é exatamente isso, né? Paulinha, na maioria das vezes, quando o idoso reclama, inclusive, no consultório, não, mas agora ela faz tudo por mim, eu não preciso mais preocupar com ir no banco, não preciso mais preocupar com resolver nada, isso mesmo antes da Covid-19, né? E aí, muitas das vezes eu tento entender o contexto familiar daquele paciente e da sua família para encontrar algum excesso de zelo. Muitas das vezes é excesso de zelo. Na maioria das vezes é a filha mulher que acaba tomando conta de tudo do idoso realmente e acaba deixando de ele acaba deixando de ir ao banco, sacar o próprio dinheiro, tomar conta da sua própria questão econômica. E aí a gente tem que avaliar se esse paciente tem sua autonomia e sua independência preservadas. Para a gente avaliar isso, a gente tem que avaliar cognição, humor e comportamento. Se ele tem tudo isso preservado, não há motivos para a gente limitar esse paciente idoso de realizar as atividades que ele fazia antes. E acaba que a família toma para si as obrigações do cotidiano mesmo, e esse idoso acaba fazendo muito menos coisa. Eu falo que a família quer tentar pôr o idoso numa bolha. E não tem jeito, envelhecer é perigoso, tudo relacionado ao ser humano mesmo, não só o paciente idoso, é perigoso. E a gente tem que pensar aí nesses riscos e benefícios, né? Até onde a gente vai camuflar essa autonomia do idoso e fazer por ele coisas que ele dá conta de fazer. E nem só envelhecer é perigoso, né? Viver é perigoso. Para todo mundo é perigoso, não tem jeito. Para o idoso, ainda mais por causa das limitações, como você disse, né? Mas não o fato de ficar idoso já te limita, né? Exatamente. Nesse aspecto, tem até, te interrompendo, tem a gente chama, não é nem preconceito não, chama-se ageísmo. Quando a gente começa a diminuir realmente a importância desse idoso, aí a gente realmente coloca tudo no diminutivo, né? O idosinho, a vovozinha, vou fazer a comidinha. E o ageísmo é justamente o preconceito contra o idoso, colocando o idoso como incapaz. E ele não é incapaz, na verdade é a população com a Covid-19 e com as mortes dos pacientes idosos, a gente teve 30% de redução da renda per capita familiar. Então imagina, o idoso ainda é muito ativo, ele ainda traz muito dinheiro para dentro de casa, inclusive. Com certeza, né? Muitos idosos ainda são os arrimos de família, né? Exatamente. E eu vejo assim, muitas famílias, os idosos entrando em uma depressão mesmo, né? Assim, ou até uma tristeza. Nem todos entram em depressão, mas... o que a gente mais viu, na verdade, foi o aumento da ansiedade, sabe, Paula?
A ansiedade é uma das coisas que a gente mais tem tratado no consultório, e o tratamento ele vai além do medicamento, ele é multidisciplinar novamente. A importância da terapia, da psicologia, mesmo que à distância, a gente estimula muito o idoso manter a terapia com a psicóloga que ele já fazia antes da pandemia, mas agora no formato online, se possível. E o tratamento tem que ser dessa forma, sempre multifatorial, né, Paulo? Com certeza. Eu conversei essa semana com o pessoal lá do meu trabalho que envelhecer está sendo muito solitário, né? Principalmente agora, porque, e ainda mais que você disse que as mulheres têm perdido mais, né? Ou agora vão perder muitos maridos. E ainda, sim, além, né? Fora do Covid, envelhecer, você se torna, além de, por mais que você ainda tem aquele carinho da família e tudo mais, você acaba sendo mais solitário mesmo. E por mais que você esteja cercado de cuidados e tudo mais, o que a gente pode fazer assim, agora, né, para a gente conseguir envelhecer melhor? Eu falo que o velho de antigamente não é mais o velho de hoje. A visão do velho, do idoso, mudou. Antigamente a gente enxergava como o idoso, a gente vê isso até nos desenhos, nos filmes de desenho. O idoso, ele era o rei da família, o detentor de sabedoria, de honra. Com o passar do tempo, depois da era industrial, o idoso, ele, entre aspas, era a pessoa que não trazia, não trabalhava mais, então não era economicamente ativa e começou a perder o seu valor. E a gente pensar no idoso, hoje em dia, tem duas vertentes. Aquele idoso em que a indústria tenta vender a imagem de uma eterna juventude e que o idoso não pode envelhecer, e que as rugas não podem aparecer, e que o cabelo não pode ficar branco. E a gente tem uma outra vertente também do idoso incapaz, solitário, que, entre aspas, não serve para mais nada, né? Infelizmente, são as duas vertentes ruins que a gente vê do ageísmo hoje em dia com o paciente idoso. E pensando nesse aspecto, falar cada vez mais sobre envelhecimento, o que é envelhecimento normal, o que não é do envelhecimento normal. Isso eu vejo todo dia no meu consultório, o idoso caindo, o idoso perdendo sua funcionalidade, sua capacidade de resolução, e as pessoas achando que isso faz parte do envelhecimento normal. Então, parte disso é de desinformação realmente do que é normal, do que é patológico no idoso, e parte disso é cultural também, na minha opinião, sabe, Paulinha? Com certeza, e eu queria falar mais sobre isso, mas eu vou dar uma pausa agora, só para a gente beber uma água, e daqui a pouco a gente volta falando dessa questão do que é patológico e o que não é, né? Daqui a Combinado. Pouco a gente volta. Pausa para uma água e já voltamos com o programa Saúde de Ouro. Vim tanta areia, andei da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Que
caminho onde andei. No passo da estrada só faço andar. Tenho meu amado a me acompanhar. Vim de longe, láguas cantando eu vim. Vou, não faço trégua e sou mesmo assim. Só o amor me ensina onde vou chegar. Edmundo Souto, Danilo Caymmi e Paulinho Tapajós. Por onde for, quero ser seu Estamos de volta com Paula Veloso e o Saúde de Ouro. Estamos de volta com Saúde de Ouro, aqui na Rádio Consciência. Hoje a minha convidada é a doutora Nayara Gonçalves. Ela é geriatra e a gente está falando sobre a questão do envelhecimento, né? Da questão da socialização do idoso. A gente falou no primeiro bloco sobre o que a gente faz, né? De a infantilização do idoso, e a gente falou sobre o Covid também. Se você perdeu, volta aí, ou então pega o programa no YouTube que vai estar o programa na íntegra. Agora a gente terminou falando o último bloco a respeito de o que é normal do envelhecimento e o que não é normal do envelhecimento. A Nayara estava falando sobre algumas pessoas que confundem, né? O paciente está tendo quedas e aí acha que é do envelhecimento normal, e em contrapartida tem algumas pessoas também que acham que tudo é Alzheimer, tudo é demência, né? Como é que a gente pode diferenciar o que é doença e o que é do envelhecimento normal? Eu sei que esse tema é muito complexo, é muito amplo, mas de maneira geral, como é que você consegue explicar isso pra gente? Sim, inclusive uma das coisas que a maioria dos filhos trazem como queixa no consultório quando eles vêm junto com esse paciente idoso consultar comigo. E muitas das vezes a queixa é, mas doutora, ela sempre esquece aonde colocou o óculos. E ela procura e não acha o óculos, e depois de um tempo ela acha esse óculos. E aí o cerne dessa questão é: se os esquecimentos são esquecimentos de coisas simples do cotidiano, coisas que nós mesmos, né, Paula, podemos esquecer, entra dentro de um cômodo, o que eu vim fazer aqui mesmo, esquece, mas depois a gente lembra o que a gente ia fazer. A mesma coisa dessa situação do óculos. O paciente idoso deixa o óculos em algum lugar, procura, não acha, mas depois aquilo vem à mente dele. Isso faz parte do envelhecimento normal, sabe, Paula? O que faz parte do envelhecimento normal, que a gente tem que ficar atento os esquecimentos que são rotineiros e não têm impacto no dia a dia e no cotidiano desse idoso. Isso faz parte do envelhecimento normal, porque com o envelhecimento tudo envelhece. A pele envelhece, os neurônios envelhecem, o cérebro diminui um pouco de tamanho. Então, sim, ele vai ter uma lentificação no processamento das ideias. Isso é normal. E a partir de qual momento o alerta tem que acender na cabeça dos familiares para pensar assim: tá estranho, meu pai não é mais o meu pai de antigamente. É quando esses esquecimentos, eles impactam no dia a dia desse paciente. Por exemplo, ele já não dá conta mais de separar o seu remédio, porque ele toma o remédio da pressão de manhã, dá 11 horas da manhã, ele acha que não tomou, ele toma de novo. E o mais perigoso nesse aspecto são os antidiabéticos, porque ele toma vários remédios para o diabetes, ele pode ter uma hipoglicemia importante nesse sentido.
Então, o que a gente tem que ficar atento, e o que eu falo muito no meu consultório é até onde o que está acontecendo com esse paciente está impactando no dia a dia mesmo. Esses esquecimentos rotineiros, que a maioria das pessoas já pensa assim, é Alzheimer. Não é Alzheimer. E quando o próprio paciente idoso, ele enxerga que ele está tendo esses esquecimentos, também na maioria das vezes não é Alzheimer. Faz parte do envelhecimento normal. Quando é Alzheimer mesmo, o paciente ele perde o senso de crítica. Então ele não enxerga mais que ele não está dando conta de fazer, que ele está ficando esquecido. É diferente. Entendi. Interessante isso aí também. Eu não tinha parado para pensar. Porque realmente a minha mãe às vezes fala assim, nossa, já tô ficando velha mesmo. Eu esqueci não sei o que, não sei aonde, não sei onde é que eu coloquei. Aí às vezes ela vai me contar uma história que ela já me contou, eu falo, mãe, você já me contou isso. Aí ela, nossa, já tô ficando velha. E assim, isso faz parte, né? Não quer dizer que exatamente. E o exatamente. Que também muito interessante é a questão da medicação, né? Tem idoso que acha que não almoçou, que acabou de almoçar, tem situações até meio constrangedoras entre as famílias, né? Que parece que Sim. não tá dando o almoço, quem tá cuidando não tá dando os remédios direito. E, na verdade, é o idoso que cresceu, né? Sim, e quando a gente fala de demência, de Alzheimer, que é uma coisa que traz muita confusão entre as pessoas, Alzheimer é um tipo de demência, não são coisas distintas, né? É a mesma coisa, tá tudo no mesmo balaio. Não é só a memória que afeta desse paciente, e tem que ser mais de alguma coisa para estar afetada. Quando a gente pensa em cognição, a gente olha o paciente globalmente. E aí a gente não olha só a memória na cognição, a gente olha também o comportamento, aquele idoso que está diferente, está mais sexualizado, ou mais extrovertido, que ele não era antigamente. Isso é um comportamento diferente do que era o habitual, tem que acender aí o alerta que pode ser aí alguma alteração, pensando em alguma das demências. Uma outra característica é alterações da linguagem, aquele paciente que tem dificuldade de nomear as coisas, já confunde, não confundir os filhos, né? Porque isso faz parte, realmente, a gente vê. Mas confunde o nome e não sabe quem que era aquela pessoa, não consegue definir a face ao nome daquela pessoa, né? E era uma pessoa muito conhecida. Então, essa parte da cognição a gente chama da parte da linguagem, que pode estar afetada. Então, a gente tem aí várias dimensões da cognição que afetam para a gente pensar em demência, para além da memória. Porque a memória é o que mais a gente lembra, né, Paulo? Com certeza. E todo mundo acha que Alzheimer é sinônimo de perda de memória, né? E não é. Sim, na verdade não é. É uma síndrome que vai muito além da memória. E como que a gente pode fazer para evitar Alzheimer? Existe algum meio para se evitar a doença? Tem muitas pessoas acham que as pessoas que leem muito, né, têm a memória boa, as pessoas que têm a memória mais ativa, isso prorroga um pouquinho mais a doença. Isso é verdade? Sim, é verdade. Quando a gente pensa nos fatores de risco para demência, os fatores não modificáveis, que a gente realmente não vai conseguir fugir deles, é o envelhecimento. Então, quanto mais velho, a cada década que passa, aumenta o risco de a gente ter a demência por doença de Alzheimer. Mas pensando nos fatores de risco modificáveis, o que a gente pode fazer ao longo da vida, para a gente ter um envelhecimento bem sucedido, na verdade, um envelhecimento em que a gente continua ativo, independente, funcionalmente independente. São os fatores de risco que a gente tem que começar a partir dos 30, 40 anos, sabe, Paulo? E a leitura e aprender uma segunda língua são dois fatores extremamente importantes para a gente manter a cognição boa, sabe? Muitas das vezes eu vejo as famílias cobrando do paciente idoso que ele jogue passatempo, cruzadinha, e na verdade mais palavra cruzada, mas se eu for comparar, o que é melhor é que ele tenha leitura ao longo de toda a sua vida, leitura de livros mesmo, consumir muito livro ao longo da vida, tentar aprender uma segunda língua ou até mais de 2 línguas, se for possível. E pensando ainda nessa parte de estudo, se esse paciente teve aí, durante o seu período escolar, muito estímulo em termos de estudo de várias questões, assim, das mais diversas, esse paciente tem menos chance. Exato, ele tem menos chances, sim, de ter Alzheimer.
e além dos fatores de risco modificáveis para as doenças crônicas em geral, né? Que é o tratamento das doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, evitar essas doenças crônicas, também são fatores de risco que a gente pode pensar na diminuição do Alzheimer no futuro. Interessante, porque a gente sempre escuta, tem que ler muito, porque quem lê muito não tem Alzheimer. Na verdade, é porque o que o paciente tem de reserva, né, é muito maior do que a pessoa que não estimulou o cérebro ao longo da vida, né? Exatamente. O nome disso é isso mesmo, você falou, é reserva cognitiva. Para a gente ter uma reserva cognitiva maior, além da leitura e da língua que eu disse, a questão da interação social também é comprovada. Então, aquela pessoa que ao longo da vida teve contato com outras pessoas, amigos, o contato social também ele é muito importante, além das artes, música, aprender um instrumento. Então tem várias coisas relacionadas à cognição que a gente pode ir melhorando ao longo da nossa vida para evitar no futuro. Nossa, eu achei ótimo, assim, é bom que quem está escutando a gente não é idoso, ainda tá em tempo, né? Da gente fazer alguma coisa. Tá em tempo. Tá em tempo. Nunca é cedo demais ou tarde demais pra gente evitar essas doenças crônicas, né, Paulinha? Com certeza. E pra gente ter porque antigamente, né, 40 anos era um idoso. Hoje em dia, 60 anos vai falar com a minha mãe que ela é idosa. Não é. Não fala. E eles chegam no consultório bravos. Eles chegam bravos. Os que têm entre 60 e 65 anos, eles não gostam que chama de senhora de jeito nenhum. Eles realmente não se consideram idoso, até porque isso mudou, né? Na França, idoso é considerado assim, idoso mesmo acima de, salvo engano, 70 ou 74 anos. O que não mudou aqui no Brasil ainda não. É verdade, porque as pessoas estão muito ativas ainda, então, mas só que o corpo está envelhecendo igual, né? Então, quanto mais a gente puder evitar e quanto mais saudável a gente tiver a nossa vida agora, melhor vai ser o nosso envelhecimento, que não tem como evitar isso, né? Mas exatamente, não tem. Eu queria muito agradecer por você ter se disponibilizado esse tempo aí para falar com a gente e para trazer muito conhecimento. E, gente, é lógico que tem muitos temas ainda para falar de geriatria. E quem tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar ou pro Instagram da rádio ou mandar pra gente no YouTube, que eu tenho certeza que a doutora Nayara vai estar à disposição para responder. Sim, eu agradeço muito o convite, doutora Paula, porque falar sobre idoso para mim é um prazer, eu adoro falar sobre idoso. O meu Instagram ele é totalmente paciente idoso, o que é normal, o que não é normal do envelhecimento. Gosto muito de falar sobre esse tema de demências, né? Quem quiser também pode me seguir, Nayara Geriatra no Instagram. Podem mandar as perguntas. @Nayara Geriatra. Com Y, tudo junto. Gente. Nayara com Y, isso. Eu vou colocar o Instagram dela tanto no Colheres, né? Quanto no YouTube. Aí, se vocês quiserem seguir, eu acho muito legal o Instagram dela, muito mesmo. Obrigada, Paulinha. Qualquer dúvida, podem mandar. E aí até tema para as nossas próximas conversas por aqui. Com certeza, eu quero muito que você volte. Obrigada. Pode deixar. Obrigada. Obrigada a você, Paula. Pelo programa. Até o próximo. Beijos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a pé, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de oiô e iaiá. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar. Oi. Batucada reunir vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Oh, oh, sambar, oh, oh, sambar, 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 oh, sambar, oh, sambar, oh, sambar, oh, sambar, oh, sambar, Você ouviu pela Rádio Consciência FM o programa Saúde de Ouro, com Paula Veloso.